No Vai e Vem da Vida, por Pedro Santiago, pelo Espírito de Equibá. Fique agora com o capítulo 3, Persistindo nos Enganos. Sem a verdade não se harmonizam os conflitos interiores, diz Equibá. No dia e horário marcados, Monteiro chegou mais encorajado para assistir à projeção na tela da verdade que se encontrava nele mesmo, embora continuasse a inculpar-se, atribuindo a causa a outras pessoas envolvidas na história. Caro Monteiro, antes de dar início ao procedimento, precisamos conversar um pouco sobre o resultado da carta que você escreveu e deixou-a na casa de Elisa, sugeriu o instrutor Aldo. Eu imaginei que havia colocado a carta no quarto dela, falou Monteiro com um olhar distante, como se procurasse as lembranças. Mas era o quarto dos pais. Passados alguns dias, o prefeito da cidade, que desde a morte do meu pai, de quem afirmava ser amigo, passara a ser para mim um conselheiro. Chamou-me para uma conversa. Pare de falar e pense no diálogo, pois precisamos analisar as imagens, recomendou o instrutor Aldo. Monteiro depois apareceu na tela a imagem, aliás, momento depois, apareceu na tela a imagem de um homem de cabelos grisalhos e aparentemente sisudo, que ao ver Monteiro foi logo falando. Sabe quanto eu estimava o seu pai, por causa da retidão no proceder, pois tratava a todos que dele se aproximassem com seriedade, respeito e cordialidade. Agora desejo muito diante de você poder usar o dito popular, tal pai, tal filho. Assim me expresso por causa de uma visita que recebi hoje do Dr. Clovis, que acabou de chegar à cidade. Disse-me ele que no dia da homenagem que lhe prestamos, ao retornar ao lar encontrou uma carta, cujo teor era uma expressão de interesse de alguém em relação à sua filha, e a carta estava supostamente assinada por você. Você mesmo que a escreveu, ou alguém que tentou fazer uma brincadeira irresponsável com o seu nome? Não se trata de qualquer brincadeira, mas sim de algo sério. O teor da carta expressa a sinceridade dos meus sentimentos e por isso assumo a responsabilidade sem qualquer receio. Você tem ideia de quem são essas pessoas? Perguntou o administrador da cidade. Nem pensei nisso, porque no estado íntimo em que me encontro, qualquer outra particularidade não me preocupa. Irei visitá-las no próximo fim de semana, e certamente ele, o Dr. Clovis, vai querer saber o que eu acho de você. Pensa que eu direi a ele o quê? O que o senhor acha de mim? Seja o que for, pois sei que o senhor é um homem de reto proceder. Juízo, menino, e não me decepcione. A imagem sumiu, mas logo apareceu outra, que mostrava o interior de uma pequena igreja e um padre vestido numa batina assim falando. Mandei chamá-lo porque a professora Alba, esposa do Dr. Clovis, aqui esteve pedindo informação sobre alguém que escrevera uma carta, demonstrando interesse na sua filha, e me entregou esse nome aqui pedindo informações. É o seu ou há algum equívoco? Depois de confirmar que a carta fora escrita por ele próprio, Monteiro tratou de desviar o assunto para ser agradável ao pároco. Ó padre, antes de tratar disso, quero pedir desculpas por ter faltado com a ajuda para a igreja. Além da consideração que devoto ao Senhor, o meu pai, antes de morrer, pediu-me isso. Mas agora, quando recebi o seu chamado para vir aqui, imaginei fosse esse o motivo. Assim fiz a soma de todas as doações em atraso e pago agora o total do que devo à nossa igreja. Doravante, não mais faltarei com esse compromisso. O padre, conforme a imagem projetada na tela pelo pensamento de Monteiro, sorriu contente e disse: Isso é muito bom, porque fiquei devendo uma resposta a ela, e assim posso ficar tranquilo para prestar boas informações, já que você está voltando à nossa igreja com dedicação. Mas fique certo de que essa volta a que me refiro é a sua constante frequência nos atos religiosos. O dinheiro, meu filho, mesmo sendo em forma de doação para uma boa causa, não salva ninguém, mas sim a prática dos ensinamentos de Jesus. Você certamente está pensando em se casar e ter uma família, mas antes é preciso saber como conviver com a esposa e como educar os filhos.
Mas isso, Monteiro, só mesmo os ensinamentos do Evangelho que ultimamente, pela aparência, você anda meio desassociado. Padre, eu vou pôr em prática os seus conselhos. Mas voltando ao assunto inicial, na carta eu pedi a oportunidade de visitá-los e conversar um pouco com a moça. Se eles permitirem, o senhor irá comigo? É muita responsabilidade essa intermediação, porque o futuro é incerto. Mas já que a única queixa que eu tinha era o seu afastamento da igreja, mas agora já se encontra decidido a retornar. Posso até fazer isso, mas não abandone Jesus e não me decepcione, nunca. Prometo, padre. Mas mudando de assunto, eu tenho notado que nos dias de missa, a igreja não comporta tantas pessoas. Seria bom se construíssemos outra maior. O senhor não acha? Oh, meu filho, seu pai também falava isso, mas morreu antes de realizar o que tanto desejava. Meu pai tinha esse interesse? Oh, como ele queria isso. Então, a partir de agora, padre, sou seu aliado neste projeto. Meus negócios estão crescendo muito. Os lucros são tão bons como nunca imaginei antes. Vamos, padre. O senhor arranja o terreno como prefeito e eu dou parte do material e a mão de obra. O que faltar, os fiéis certamente ajudarão a completar. Quem sabe até o recém-chegado Dr. Clovis. Alguém me disse que se trata de um homem muito rico. Ao terminar o diálogo, as imagens desapareceram da tela. E você conseguiu o que tanto desejava? Perguntou o instrutor. Sim, e o padre foi comigo. Foi a primeira conversa que tive com Elisa. No final, constatamos que já estávamos verdadeiramente encantados um com o outro. Aprovado o namoro pelos pais, em poucos meses já comemorávamos o noivado. Como era o seu comportamento quando saía com ela? Por ser muito bonita, as pessoas olhavam-na insistentemente, suponho. Sentia-me garboso, orgulhoso mesmo quando se tratava de olhares das mulheres ou de senhores ou criança. Mas não permitia que nenhum rapaz, mais ou menos da minha idade, se aproximasse e lançasse olhares insistentes, sem a minha reação energética. Por isso, todos aqueles que antes me consideravam amigo afastaram-se de mim. Há alguém de quem possa se lembrar que lhe tenha incomodado muito por conta disso? Sim, Osvaldo, filho de um político. Ele estudava na capital do estado e periodicamente retornava à cidade para ver os pais. Mas toda vez que isso ocorria, ele perturbava muito a minha Elisa. Mas certo dia... Por favor, interrompeu o instrutor. Vamos ver isso na projeção dos seus pensamentos. Depois de alguns minutos, tempo necessário para Monteiro entrar em concentração, o equipamento voltou a funcionar, e na tela apareceram imagens de 5 homens conversando com Monteiro, que por sua vez assim se expressava. Eu tenho constatado a lealdade de todos vocês para comigo, e por isso fico à vontade para pedir algo que ninguém mais poderá saber a não ser nós mesmos. Mudou o tom da voz numa intencional encenação e prosseguiu. Estou passando por um momento difícil e sem possibilidade de resolver sozinho. É só falar do que se trata que a gente está aqui para resolver o que der e vier. No senhor patrão, ninguém põe a mão sem receber o troco. Interrompeu afoito um deles. Se trata de uma pessoa que está perturbando a mim e a minha noiva. Quando chega à cidade, ele fica quase o tempo todo passando na frente da casa dela e deixando bilhetinhos na área do jardim. Não acredito, disse outro exaltado. É só dizer o nome e pronto, patrão. Mas tem que ter cuidado, porque ele é filho de gente importante da cidade. Sei quem é ele, falou outro empregado de compleição avantajada. É Osvaldo, aquele brigão metido a valente. A gente pega ele, leva para o escuro e dá uma boa sova. Nunca mais vai atrapalhar a sua vida, patrãozinho. Eu prefiro que vocês apenas amedrontem-no. Se depois disso ele parar de me incomodar, eu darei a cada um de vocês uma boa recompensa. Um dinheiro. As imagens sumiram da tela e o instrutor Aldo perguntou a Monteiro. Você conseguiu o que desejava? Sim. Consegui, embora esse é um exagerado efeito que eu não recomendei. Soube dias depois que Osvaldo havia morrido.
E você recompensou seus empregados conforme havia prometido? Não, porque eles fizeram errado. Pus todos para fora da minha empresa e deixei bem claro que ficassem calados, porque se algum deles tentasse reagir, eu denunciaria a todos como criminosos. Soube depois que, felizmente, eles haviam deixado a cidade, certamente amedrontados. Tentemos analisar. Você disse a eles que daria recompensa se Osvaldo parasse de lhe incomodar, conforme vimos há pouco na imagem. Ora, dava para perceber, e você sabia disso, pois convivia no trabalho com eles, que se tratava de pessoas sem o conhecimento necessário para discernir. O interesse deles e o que viam pela frente era justamente o dinheiro. E por isso, certos de que você só pagaria se Osvaldo parasse de incomodar, entenderam que para garantir o dinheiro da recompensa, precisavam dar um jeito de vez em Osvaldo, e acabaram fazendo da maneira que infelizmente aconteceu. Penso que não posso assumir responsabilidade pela vontade deles. Deles não, mas da sua sim. Se você não se deixasse arrastar pelo ciúme, que naquele momento já poderia ser considerado patológico, devido à falta de possibilidade de controlá-lo, não teria se queixado aos seus empregados, que apesar de leais, conforme o seu entendimento, você sabia que eram homens ainda rudes, sem qualquer noção lógica sobre os direitos e deveres do cidadão. Mas ainda assim, você os contratou para molestar uma pessoa, sem medir as consequências. Silenciou por instantes, para ouvir Monteiro, caso pretendesse dizer algo sobre o assunto. Mas como ficasse calado, o instrutor continuou com a explanação, sem qualquer conotação de julgamento, já que o único objetivo era conscientizá-lo. É preciso agora considerar a origem da ideia, já que ela nasceu da sua mente. Sua também é a responsabilidade da causa, como a eles pertencem os efeitos gerados pelos exageros que cometeram. Embora ainda agora já desencarnados tentem se omitir da responsabilidade, atribuindo-a ao mandante, no caso você. Diante dessa situação, você pode imaginar onde eles se encontram? Não gostaria sequer de saber? Ante a indiferença do interlocutor, Aldo prosseguiu. Compreendo a sua tentativa de fuga da verdade. Entretanto, não há como fugir da verdade. Basta atravessar o portão da entrada da estância, região de sofrimento e desespero, semelhante àquele onde você passou todo aquele tempo. A lealdade deles para com você foi transformada em ódio e sede de vingança, tanto que clamam desesperados por justiça, achando que é por sua causa que assim se encontram. Como pode perceber, é mais uma tarefa para você. Não saberia o que fazer com eles. Realmente, no momento não, mas poderá no porvir. Se próximo ou distante, depende tão somente de você mesmo. Entretanto, essa instituição espiritual oferece as condições necessárias para isso e apoio no momento da ação. Todavia, é preciso saber o que fazer e como fazer. E isso você adquire em cursos que são oferecidos por essa instituição espiritual. Candidate-se e siga em frente com coragem e vontade, a não ser que você prefira conviver com eles numa mesma família, do jeito que se encontram, o que será muito mais difícil. Mas por que tem que ser eu? Logo eu que aqui me encontro muito mais por misericórdia do que por merecimento? Essa organização não poderia, com a eficiência das suas atividades, ajudá-los bem melhor do que eu? Há muitos anos, as equipes de socorro vêm tentando, sem conseguir melhores resultados porque eles se encontram com as mentes fixadas em você. Embora afetados pelo ódio, podem se deixar mover pelo amor, pelo seu amor. A maior queixa deles é que você, além de não cumprir o trato, tirou-lhes o emprego, sustento das respectivas famílias. Só você poderá mostrar a eles a realidade dos fatos. No momento em que sentirem novamente a sua amizade e a sua atenção, certamente mudarão de atitude. Essa situação nos incentiva a concluir que é você, Monteiro, o mais indicado para ajudá-los. Aproveite todas as oportunidades que está encontrando aqui, principalmente a de despertar o amor naqueles que se consideram seus inimigos. Lição do Divino Mestre que deve ser posta em prática. Fez nova pausa, mas notando o abatimento que Monteiro apresentava, sugeriu.
Continuaremos outro dia, porque você não é obrigado a prosseguir com esta atividade mental de conscientização se não desejar. Entretanto, sofrerá lá na frente a perda de aquisições morais e espirituais. Mas se ainda deseja prosseguir, está livre para vir somente quando sentir vontade. Mas não deve se esquecer de que é livre para semear, mas que não ocorre o mesmo com a colheita, porque esta é obrigatória. O instrutor falou no mesmo tom com que o pai dedicado conscientiza o filho amado. Por isso mesmo, Monteiro abraçou-o fortemente. Pôs a cabeça naquele ombro já acostumado a ser o apoio para tantos que ali buscam a sua melhoria e chorou. A cena, semelhante de pai e filho, demonstrava a importância da dedicação impulsionada pelo amor, como era, na verdade, o modo de servir daquele bondoso instrutor. Assim, sob o efeito da emoção, Monteiro deixou o local, pensativo. Em vez de se dirigir à morada provisória onde repousava, tomou a direção de um local que lembrava as praças das cidades no plano material. Escolheu a sombra de uma árvore florida e sentou-se para refletir, no silêncio que o envolvia. Entretanto, minutos depois, foi interrompido ao ouvir por trás, tomando como direção a posição que ele se encontrava. Oh, Deus, quem eu vejo! Monteiro, meu querido amigo. Você, Daniel? Perguntou, surpreendido por vê-lo ali na estância espiritual. Sim, eu mesmo. Há quanto tempo espera esse momento de contentamento por vê-lo lúcido e aqui, certamente buscando melhoria? Eu, eu estive durante muito tempo experimentando o sofrimento inenarrável. Tenho conhecimento. Inclusive, visitei o local com a equipe de socorro na qual me encontro integrado, e por várias vezes tentei me aproximar para termos uma boa conversa. Mas você se mostrava aparentemente alheio. Mas deixemos esse passado. Pensemos nas realizações de cada dia e nas conquistas que virão pela frente sempre para melhorar, para melhor. Mais animado e alegre, Monteiro, pretendendo reter o amigo mais um pouco, puxou a conversa. Você está também vivendo aqui? Não. Você deve estar lembrado de que eu desencarnei antes de você. E tão logo isso ocorreu, fui levado para uma colônia espiritual, onde me encontro até o momento, na condição de servidor humílimo. Aqui venho porque, por intercessão do querido irmão Aldo, integrei-me à caravana do amor, mas já fui conscientizado de que devo voltar brevemente à Terra. Renascerei numa família que adota como princípio os ensinamentos de Jesus, desdobrados à luz da doutrina espírita. É nessa diretriz que vou procurar ser útil aos meus irmãos de estrada, que são todas as criaturas humanas. Oh, Daniel, enquanto você falava, eu pensava que bom se eu tivesse a oportunidade de conviver lá na Terra, próximo a um amigo como você. Mas me lembrei, de repente, que se eu houvesse acatado seus conselhos, teria certamente evitado muitos erros. Os mais graves e que, diante da minha atual situação, penso que não mereceria viver perto de você e sequer a sua amizade, porque a tive e não soube conservá-la. Embora eu reconheça esse distanciamento, pesa-me saber que você já vai reencarnar e certamente estaremos em planos diferentes e muito distantes um do outro. Ora, Monteiro, onde há amizade como expressão do amor, jamais haverá separação e distância. Posso então contar com uma alentadora esperança? Não devo alimentá-la, já que toda esperança se encontra no porvir. O importante é que agora a situação requer de você bom ânimo e para isso vem recebendo como o sedento a água da vida, que jorra das palavras amorosas do instrutor Aldo, o qual lhe acolhe do mesmo jeito que faz um bom pai. Digo água da vida não comparando com a expressão do Divino Redentor, mas por causa do amor com que o instrutor Aldo sempre externa ao falar. Segundo ele, há muita tarefa a enfrentar e vencer se eu for capaz. A primeira delas, depois de eu me preparar, será resgatar Estela da região do sofrimento onde se encontra. Tenho buscado, sem o imediato êxito, muitos meios para ajudá-la a mudar o modo de pensar. Todavia, não foram vãs as minhas tentativas, porque só assim pude concluir que só há um meio.
Posso saber qual? Monteiro. Não obstante o espanto do amigo, Daniel continuou falando. Ela se dirigiu a mim apenas uma vez para dizer que eu não deveria perder tempo com ela, porque enquanto se sentisse abandonada por você, a vida continuaria sem sentido. Parou de falar, observou a reação de Monteiro e em seguida incentivou-o. Mãos à obra, amigo. Não vai estar sozinho porque isso ninguém consegue individualmente, e sim em equipe. Mas fique certo de que no dia e na hora que isso for ocorrer, eu faço questão de estar presente. Fez uma pausa e em seguida falou com ênfase. Monteiro, meu querido amigo e irmão, filho do mesmo Deus Pai, só amor. É preciso amar, 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 sempre cada vez mais. Afinal, Deus é amor, conforme a afirmação de João Evangelista, apóstolo de Jesus. Monteiro, visivelmente emocionado, abraçou o amigo, pedindo como faz a criança ao adulto. Não me deixe, não se esqueça de mim. Embora você apresente a fisionomia rejuvenescida e eu com aparência decrépita, talvez por causa do meu estado íntimo, sinto-me perante você uma criança que busca o amparo amoroso do pai. Monteiro, busque antes a paternidade de Deus e sinta-se de verdade seu filho. Somos irmãos, mas isso não impede que você pense e sinta desse jeito em relação a mim. Conte comigo. Se precisar, chame-me pelo pensamento que eu, ao receber o seu chamado, virei, dentro das possibilidades, atendê-lo. Falou, já saindo. Monteiro, bastante renovado interiormente pela primeira vez, desde que desencarnou, conseguiu sorrir contente. Tanto que planejava parar as projeções mentais, como as definia, por no mínimo um mês. Mas logo na manhã do dia seguinte, procuraram o instrutor, que ao vê-lo não teve dúvida do que ocorrera uma mudança positiva e muito benéfica, pois ainda não o tinha visto externando qualquer tipo de alegria, e ali ele se mostrava sorridente. A fisionomia bem mais agradável e a vibração que aludia à afabilidade deixaram o instrutor surpreso, por causa da repentina mudança, mas também muito contente. Monteiro, sinto-me satisfeita em vê-lo, aparentemente renovado. É possível que você esteja sentindo esse novo dia, mais alegre e agradável. Faz muito tempo que não contemplo o dia, com tanta satisfação e gratidão a Deus. Realmente hoje o dia está cheio de beleza. A beleza, Monteiro, que você contempla é o reflexo do seu íntimo que deve ter sofrido uma considerável mudança. Alguma coisa muito boa deve ter ocorrido, estou certo? Sim, um amigo. Eu revi um amigo. E ele, depois de narrar o encontro que tivera com Daniel, falou desinibido. Vim para dizer-lhe que estou pronto para continuar as atividades de conscientização, pois já estou disposto a participar do curso ou cursos que forem necessários, como preparo para resgatar os meus amigos inimigos, se é que posso assim me expressar. O instrutor achou graça da colocação e Monteiro quis esclarecer. Já não me sinto inimigo deles, embora eles me vejam assim. Percebendo que Monteiro tendia para a aceitação da sua responsabilidade nos atos pretéritos, causa das desventuras sofridas por ele e todos ligados aos fatos, o instrutor Aldo esclareceu. O reconhecimento de culpa é importante, porque nos enseja a oportunidade de assumir a responsabilidade das nossas ações. Contudo, devemos manter cuidado, para não nos deixar arrastar pelo remorso. Preciso é, entretanto, que saibamos fazer a opção entre manter o sentimento de culpa, amargurando a vida, ou perdoar-se, assumindo a responsabilidade e criando disposições para a devida reparação. As suas projeções mentais, do jeito que estão sendo levadas a efeito, não têm a finalidade de julgar os seus feitos, mas, sobretudo, motivá-lo à reparação. Mesmo que essa situação fosse opcional, eu pediria para seguir em frente, já que tenho que aprender a enfrentar, corajosamente, muitas situações que certamente virão. Se eu recuar, não aprenderei a enfrentar, sequer a mim mesmo. Muito bem.
Descanse 2 dias, pelo menos, e retorne com esse mesmo estado psíquico. Que assim seja, graças a Deus.